Então, né? Bota pra gravar. Então, vamos lá. Deixa eu abrir aqui. Então, é assim, ó. A gente vai falar agora de grama e quilograma, tá? Onde que faz aqui? Cadê? Eu esqueci. Exibição. Nossa, que legal. Não vai. Peraí, terceiro ano. Só um instantinho. O que aconteceu com o meu PowerPoint que ele não está abrindo? Não sei. Professora, por que você fala PowerPoint? Porque eu gosto de falar de PC. Olha lá. Então, o que acontece aqui? Nós vamos começar a falar de massa, tá? Como que a gente organiza, como que a gente estuda a medida, tá? Então, a primeira coisa que eu quero que vocês pensem é que, assim, a gente precisa evitar o termo peso. Só que esse termo está muito na nossa vida, no nosso dia a dia, né? Entretanto, vamos tentar nos ater ao fato de que a gente não precisa falar peso quando a gente for falar de massa. E massa, quando eu falo de massa, eu não estou falando de massa tipo macarrão, não. Se é espaguete, talharine, parafuso. Pode ser tipo qualquer um? Tá? Não estou falando de massa macarrão, eu estou falando de massa corpo, né? O espaço que aquele corpo, que aquele objeto ocupa em massa, tá bom? Então, vamos evitar... É tipo massa, só que diferente, só que do corpo. Exato, mas quando eu falo corpo, eu estou falando de um objeto, tá bom? E aí a gente vai começar a entender isso aí. O que é importante? A gente evitar o termo peso. O termo peso não é o mais correto. O correto é a gente falar em massa, tá? Mas eu tenho aí no slide esse termo peso só para a gente fazer a associação, tá bom? Então, para a gente medir uma massa, qualquer massa, pode ser de um produto, pode ser de um objeto, pode ser de uma pessoa. Desculpa. Ai, desculpa. Errei no meio da aula. Vai passar isso no YouTube, olha que vergonha. Vamos lá. Então, para a gente falar de massa, e aí eu posso falar de um produto, a gente pode falar de um objeto, a gente pode falar de uma pessoa, a gente vai usar diferentes tipos de medida de peso, né? Ou medida de massa, tá bom? As mais usadas, que vocês já devem ter se deparado no dia a dia, é a grama e o quilograma, tá? A grama é o G, né? E o quilograma é o KG. Mas o quilograma a gente também conhece por quilo, né? Quando a mamãe e o papai vai lá no açougue e fala assim, me vê meio quilo de carne moída, não é assim? A gente não fala, me vê 500 quilogramas de carne moída, né? A gente vai lá e fala meio quilo de carne moída. Então, os termos grama, Professora, quilograma... a gente também não fala KG também, né? Quando a gente vai no mercado e pede, eu quero um KG de carne moída. Nunca ouvi ninguém falar de KG. Ia ser estranho. Tô falando... Ah, tá, isso é estranho. Isso é verdade. Então, vamos pensar assim. O quilo, ele vai ser utilizado para quando a gente for se referir a uma quantidade de um pacote ou ao corpo de uma pessoa, né? Então, toda vez que a gente falar do quilo ou do quilograma, a gente está se referindo à massa de um objeto mais pesado, né? Por exemplo, o que o Neo está aí no slide, o feijão. Então, a gente pode falar
que o quilo ou o quilograma do feijão, né? A gente pode utilizar este termo, tá? Ou quantos quilos uma pessoa pesa. Tudo bem? O grama Ah, é entendi. utilizado para a gente falar de porções menores, de uma massa menor, tá bom? Por exemplo, quanto que, qual é o grama de um bife, por exemplo? Quanto em massa aquele bife representa numericamente, tá? Ou, por exemplo, uma maçã, ou, por Como assim? exemplo, um estojo, ou, por exemplo, um celular, ou, por exemplo, um caderno. São coisas menores, não são tão pesadas como o corpo de alguém, ou um quilo de feijão, um quilo de arroz, um quilo de açúcar. Então, a gente vai utilizar o grama para essas porções mais pequenas. E por qual meio é que a gente vai fazer a medida dessa massa? É pela balança, certo? Balança. Exatamente. Existem vários tipos de balança. Aí na imagem tem uma balança bem parecida com o que se usa nos açougues, né? Em frigoríficos, em lugares que se tem que pesar coisas mais pesadas. E em cima, esse outro aí com um gancho embaixo, também é para se utilizar com pesos maiores, tá bom? Para se pesar quilo. O de cima a gente a gente não é tão usual de se ver, e como eu falei, é para coisas mais pesadas, né? E o de baixo ele pode mensurar tanto a grama quanto o quilo. Vocês estão vendo bem aí essa imagem que tem aí no slide? Tá aparecendo só a tela inicial Como pra assim mim. tela inicial? Que você pôs a primeira Ah, tela. tá. Eu estava falando do Pra mim tá desenho. Eu estava aparecendo falando do mil. desenho das balanças. Vocês viram o desenho das balanças que estavam lá naquela tela? Tá? Ah, Nosso livro, por exemplo. Ai, peraí que meu celular fechou. O nosso livro, por exemplo, ele traz lá uma imagem também, se vocês olharem na página 110, vocês vão ver que tem um menininho numa balança e ele fala assim, minha massa é de 33 quilogramas, né? E aquela senhorinha ali pegando um pacote de farinha de 500 gramas, certo? Como que a gente vai associar a relação de grama e quilograma, tá? Então, 1.000 gramas é o que a gente fala 1 quilo. Então, 1.000 gramas é 1 quilo, 2.000 gramas são 2 quilos, 3.000 gramas são 3 quilos, tá certo? E quando eu sim. falo em meio quilo, eu estou falando da metade de 1.000 gramas, certo? Se 1.000 gramas é 1 quilo, meio quilo é 500 gramas. E aí, vai um recadinho da prof para vocês que o livro não traz. Abre bem a mente neste momento. Quando vocês forem lá comprar presunto, queijo lá para o pai de vocês, né, para a mãe, lá na padaria, ou for comprar Carolina, estou dando um exemplo aqui, brigadeiro na padaria, sabe aquelas coisas? Não chega para o padeiro e fala assim, ó, me dê 500 gramas de Carolina. Não. 500 gramas é aquela grama verdinha que tem lá no parquinho, tá? Quando a gente vai falar de grama, massa, a gente vai falar 500 gramas. A gente vai se referir a ele no masculino, tá bom? Se eu me refiro no Então vai falar 500 gramas. 500 gramas, Então, professora, eu quero 300 então, gramas de mussarela. A mamãe vai fazer uma pizza, eu vou comprar 300 gramas de mussarela, certo? professora, Agora, se eu chegar lá no então, padeiro e falar assim, ó, padeiro, me vê 300 gramas de mussarela, o padeiro vai mandar vocês irem na pracinha recolher 300 graminhas, ô, professora, certo? Oi, professora, Bruno. Oi. então, por exemplo, se minha mãe Hum. mandar eu comprar, sei lá, queijo lá na padaria, aí eu não posso falar
me vê 500 gramas de queijo. Eu só Não, posso falar no masculino, 500 gramas. 500 gramas, tá? 200 gramas. Aí você pode... 500 gramas. 500 Então, gramas. basicamente, o que o Bruno disse seria um queijo enrolado na grama. Então, não é isso. É um queijo. Exatamente. Quando eu falar 500 gramas de Professora, mussarela, né? Vai ter que pegar lá no parquinho as graminhas, 500 graminhas verdes, lindas, lavar, Depois ele te dá uma mussarela. professora. enrolar na mussarela para comer. Ó, professora, Oi, professora, oi. uma coisa. Agora eu entendi. Porque teve uma vez que eu fui no mercado com a minha mãe, Ah, aí ela foi fazer a compra que ela tinha recebido, ela foi fazer as compras. E aí tem aqueles mercados que lá no fundo tem que vende pão, mussarela, sim, essas coisas. sim. Aí ela falou, me vê 500 gramas de mussarela e 500 gramas de mortadela. Aí eu falei, mãe, mas não é 500 e não 500? Ela, se você falar 500, ele vai... Se você falar 500, ele vai dar certo. Se você falar 500 pro padeiro, ele não vai te responder. Aí eu, ela, a sua professora vai te explicar um dia. Aí eu falei, tá bom. É isso aí, tá? Então, assim, prestem bem atenção na hora que vocês forem pedir em gramas lá na padaria. Para não fazer feio, hein? Para não fazer feio. Ainda A gente bem que eu pede, nunca fui Se comprar fosse mortadela feio, dá pra minha mãe, ruim. senão A eu ia gente- falar 500 mesmo. a gente pede no masculino, tá bom? O livro apresenta pra gente um textinho para falar da balança. Tá lá na página 116. Vocês não precisam chegar lá, tá aí na tela, tá bom? Então, a balança, E professora, muitos eu produtos... cheguei. Oi? Nada. Tá. Era só pra avisar que eu cheguei na página 116. Ah, tá. Não precisa avisar como tá assim. Tá tranquilo. Primeiro eu tô explicando tudo, depois a gente vai fazendo parceladinho. A gente também não vai fazer tudo hoje, a gente vai estender isso aí, mas eu acho que é um conteúdo que a gente precisa amarrar tudo junto, senão vai ficar tudo perdido. Tá bom? Bom, como a gente falou, a balança é ela que vai medir a massa, né? É ela que vai colocar lá no rótulo das coisas que a gente compra, quanto é que pesa aquele produto, né? Qual que é a massa daquele produto. Nós vamos ter balanças de vários tipos, vários modelos, tá? A gente vai ter dos mais antigos, que é esse que a menininha está usando aí, que são 2 pesos, né? São 2 pratos. Como a gente vai achar aquelas balanças digitais do mercado, né? Mas o que é importante aqui no nosso livro, que o nosso livro traz, é que assim, essa balança que possui 2 pesos, ela vai ter 2 pratos e ela vai fazer o quê? Uma comparação de peso. Então, em um lado do prato, você vai colocar o objeto. No outro, você vai colocar... Tá vendo esses pezinhos douradinhos, amarelinhos que estão aqui no cantinho? Sim. Tá? Então, cada pezinho desse tem um valor, né? Cada pezinho desse tem um peso, ele tem uma massa. Então, quando o produto que a gente está pesando ele está muito abaixo desses pezinhos, significa que o produto está muito mais pesado do que aqueles pezinhos. Então, ela vai colocando mais pezinho, mais pezinho, mais pezinho, para que a balança fique equilibrada. Daí ela vai, através daquela quantidade de pesos, do valor de pezinhos que ela colocou no outro prato, é que ela vai identificar qual que é o peso do produto que está no outro lado, tá? Então, cada prato, ele vai fazer uma comparação, certo? Aí, o que vai acontecer? Se ele está com peso muito maior do que os pezinhos dourados, que estão aí, o produto vai ficar para baixo. Se os pezinhos estiverem muito mais pesados que o produto, é o produto que vai ficar para cima. A ideia neste tipo de balança, é que você equilibre, é que você faça uma comparação de pesos, de massa, tá certo?
Na página seguinte, que é a página que está aí no livro, Tá me matando. mostra exatamente isso que eu falei para vocês, né? Então, esses pezinhos, quem está conversando aí? Aqui, ó. Agora não é hora de conversar. Agora não é hora de conversar. Esses pezinhos, eles vão identificar o quanto pesa, né? Então, a gente pode ter pezinhos de 100 gramas, a gente pode ter pezinhos de 200 gramas, 250, de 500, de 1 quilo. E aí, a gente vai colocar, como na imagem que vocês estão vendo aí, o objeto a ser pesado e do outro lado, os pezinhos. Até que essa balança fique equilibrada. E aí, eu vou contabilizar, eu vou somar. Quanto tem aqui em termos de pezinho? Eu coloquei um pezinho de 1 quilo e mais um pezinho de 200. Então esse melão vai pesar 1,200, por exemplo. Eu estou sendo muito exagerada. Tem que ser um modelo bem... Esse melão tem que ser bem grande para pesar 1,2 kg, mas tudo bem. Então, tá? aí... Então, se vocês algum dia se depararem com esse tipo de balança, vocês já sabem como funciona. Coloca-se o objeto de um lado e os pezinhos do outro, até que ele fique equilibrado, tá? Mas, como a gente já está no mundo moderno, né? A gente vai encontrar essas balanças digitais em muitos lugares por aí. E é esses modelos que vão verificar desde a massa muito pequena, que equivale aos gramas, quanto a massa mais pesada, que equivale aos quilos, tá? Entretanto, eu estou mostrando aqui, tá? Entretanto, nós vamos ter pesos muito superior ao quilo, tá? E aí eu vou voltar lá na apresentação do PowerPoint. Aliás, eu pulei um negócio. Puxa, a professora está atrapalhada. Ai, professora, então é igual aquele negócio de balança, daquele balança que quem é mais pesado desce e quem é mais leve sobe, né? Exatamente, exatamente. Então, vamos lá, ó. Então, para medir o peso de um produto, a gente vai utilizar a balança. Alguém está falando junto comigo? Parou, por favor. Obrigada. Então, a gente vai ter, no caso aqui, uma balança que está com uma carne. Estão vendo aí? Quem que está conversando, terceiro ano, depois não vai conseguir realizar as atividades. Vamos parar de conversar paralelo agora. Tudo bem? Então, a gente está com essa balança com um pedação de carne. Dessa ilustração, ela está com 2 quilos. Olha lá, 2 quilogramas de carne ou 2 quilos de carne. Tá? Na balança de baixo, a gente está vendo aí 400 gramas de queijo. Ou, quando eu for usar o algarismo, 400 gramas de queijo. Tem gente que, junto com o G, escreve um Rzinho. Fica um GR quando fala em gramas. Tá errado, tá bom? É só o G mesmo. Tá bom, turminha? Mas às vezes eu vejo no mercado que minha mãe compra pão, é só G e R. Mas tá errado. A gente tem que usar só o Gzinho mesmo, tá? Agora eu fiz um desafio aí para vocês. Vou dar para vocês. Agora é 15h43. Eu vou explicar e eu vou dar 5 minutos para vocês resolverem essa dúvida que eu coloquei aí, ó. Descubra qual das balanças está marcando a medida errada. Então, a gente tem aí, ó, um abacaxi, ele pesa 5 quilos. 4 maçãs pesam 1 quilo. E 8 limões pesam 1 quilo. E embaixo eu tenho aí 4 figuras. Bruno, posso explicar? Embaixo eu tenho 4 figuras montando conjuntos diferentes desses 3 tipos de fruta. Eu quero saber, dessas 4 figuras que estão aí embaixo, qual é a balança que está marcando o peso errado? Professora, Já sei. Analisa antes de dar a resposta. Professora, o abacaxi, 5 quilos
1 quilo tá aí na... Ô, Bruno, Pro, já sei. Bruno, tá aí no desenho. Um abacaxi é igual a 1 quilo. Ô, professora, você pode repetir de novo a da professora, 4 maçãs é igual. No meu desenho aqui, Esther, eu não fui na feira pesar 4 maçãs. Calma aí. Menina, não me põe enrascada. Professora, a primeira tá errada. Não, pensa antes de falar. Eu quero saber, dessa imagem que tá aí, qual é a balança que tá marcando a medida errada. Professora, qual que é a primeira? A última. Eu não falei a para falar a última. resposta, eu tô falando para só analisar. Fala, Brian. Segura a resposta aí. Fala aí, Brian. Brian. Que foi, Brian? Pode falar que você ia perguntar aquela hora. Ele falou a resposta. Professora, primeira. Não fala a resposta ainda, segura. Posso? Já deu tempo que eu combinei com vocês. Posso abrir? Eu sei que pode. Então vamos lá. Qual é a balança que está marcando errado? A primeira. Vocês têm certeza? Muito. Não, professora. Eu acho que é a última. É a primeira. Talvez a última, professora. Porque Ó, A primeira. a pergunta que a professora fez é assim. Dessas 4 figuras aí de baixo, não é a primeira. Presta atenção no que eu vou falar, por eu favor. sei responder. A última. Espera aí. Eu sei É a Prestem última, atenção. Presta atenção. Dessas 4 imagens que estão aí, 3 estão certas e uma está errada. Eu quero saber qual é que está errada. Professora, a última, porque não tá certa. Não dá, porque eu acho que vai ser meio quilo aqui nos limões, na maçã eu não sei o que vai ser, e aqui vai estar 1 quilo. Então, Você acha que é a última? Esther, você Eu acha acho que é a... Primeira. Eu acho que Tá a primeira errada? também, Pro. a professora já falou que não é a primeira. O Matheus falou que sabia. Qual que é, Mateuzinho, na sua opinião? Primeira. A primeira? Você acha que é a primeira que está errada? É a Sim, por primeira. causa que não tem como dar 2 quilos. Você tem metade do limão. Ah, aí que Mas, tá. Matheus, faz meio quilo mais meio quilo. Vai fazer mais 1 quilo. E vai ficar 2 quilos. Exatamente. Olha só, um abacaxi é 1 quilo. Então, vamos olhar essa primeira imagem aqui. Esse abacaxi é 1 quilo, certo? 4 maçãs é 1 quilo. O que faria meio quilo de maçã? 2 maçãs. 2 maçãs. Então, aqui nós temos 2 maçãs. Então, a Meio gente tem quilo. 1 quilo, 2 maçãs, meio quilo. Para fazer 1 quilo de limões, tem que ter 8. E aqui tem 4. Então, eu tenho Então, meio é quilo meio de quilo. limão. Então, eu tenho 1 quilo, meio quilo, mais meio quilo, formei 2 quilos. Então, essa primeira imagem está correta, Tá. tá? A segunda também. A segunda tá fácil. A segunda tá fácil. Correta. A mesma Porque são coisa 4 ali. maçãs mais um abacaxi, tá certo. 2 quilos, E a certo? terceira também tá certa. A terceira. Na terceira eu tenho 3, 6, 7, 8 limões. Então, eu tenho 1 quilo mais 1 quilo. Mais 1 quilo. Quem Então, acertou é a última. Olha lá. Eu tinha Eu falado tenho que era a última, 1 professora. quilo. Aqui eu devo ter, sei lá, 700 gramas, mais 700 gramas aqui. Aí, ó, já deu mais de 2 quilos. Certo? Ô, professora, Vocês... quando todo mundo tava falando a primeira, eu falei a última porque eu fiz a conta antes de falar. Vocês Porque entenderam o raciocínio desse exercício? Eu entendi. Entendeu? Não. Não.
Aqui não é 1 quilo só. Sim. Aqui só é 1 quilo porque tem 4 maçãs. Sim, Se eu tiro 2, eu vou Não, ter é. meio quilo. Sim. Então, 1,5 kg. Aqui. Se eu ponho 4 limões, eu tenho mais meio quilo. Então, aqui eu tenho 2 quilos Mas e tá aí mais certo. 4, 1 quilo, não é? Exatamente. Então, aqui eu tenho 2 quilos e tá certo. Aqui tá fácil. Eu tenho um abacaxi 1 quilo, 4 maçãs 1 quilo, tenho 2 quilos que estão certos. Aqui eu A tenho terceira também. 8 limões que fazem 1 quilo, um abacaxi 2 que quilos. fazem 1 2 quilo. quilos. Esse daqui tá certo. Esse daqui. Agora que eu entendi. Aqui não. Aqui tem 1 quilo, Agora que eu entendi. mais de meio quilo aqui e mais de meio quilo aqui. Entendi. Entendi. É porque aqui, ó, 3 maçãs são 700 gramas. E aqui tem Mais do uma. que meio... Mais uma para vocês pensarem. Opa, foi muito. Volta, Não sou boa, hein? volta, volta. Fim da apresentação. Tá escrito. Olha lá, ó. Bruno precisou ir ao supermercado com a sua mãe e pensou em um desafio para si mesmo. Depois de ouvir falar em sua aula de matemática sobre diferentes grandezas, comprimento, massa, capacidade, mas nesse caso a gente ainda não aprendeu todos, por isso que eu lancei esse desafio, foi conferir se tinha tudo aquilo na lista de compras da mãe. Ajude Bruno a identificar qual grandeza está relacionada a cada produto da lista e tente lembrar também qual a unidade de medidas que aparece nas suas embalagens. Não sei o que é isso. Então, vejam só. O que é aqui que é peso em grama ou quilo? Professora, eu sei. É 1 quilo de arroz, 1 quilo de feijão. Farinha, é quilo ou é grama? Grama. Farinha? Farinha é Pode ser grama ou quilo. Professora, mas fermento. dependendo da coisa, pode ser os dois. Quilo. Fermento. Grama. Grama. Papel alumínio. A gente compra Grama. por quilograma Quilo. ou por metro? Quilo. Por metro. A gente compra por metro. Corda pro varal. A gente compra por metro, por quilo ou por grama? Por grama. Por metro. E o creme dental? A gente compra por quilo, por grama ou por outra medida? Grama. Grama. Fio dental, a gente compra por quilo, por grama ou por metro? Metro. Grama. Professora, Grama. objeto é metro? Metro. O que que acontece? Lembra que eu estava falando para vocês assim? Às vezes vai ter medidas superior ao quilo, né? O livro traz para a gente a tonelada e a arroba, certo? Então, quando a gente está fazendo uma referência a um peso muito grande, por exemplo, o que vai dentro de um caminhão, a carga de um caminhão, ou o peso do próprio caminhão, ou o peso de um trem, ou o peso de um navio, ou o peso de um avião, ou o peso de um animal, a gente normalmente vai falar em tonelada. Tá? E a tonelada é igual a 1.000 quilos. Então, uma tonelada é igual a 1.000 quilos. Certo? Outra medida de massa superior ao quilo é a arroba. E normalmente a arroba a gente utiliza para pesar tanto animais quanto produtos agrícolas. Então, o fumo, o algodão, o feijão, café, certo? Opa, Então, também? quando a gente está falando... Não, mas a gente está falando de peso muito superior ao quilo. Então, nesse caso, a gente vai usar também... Superior é igual? Basicamente igual? A maior. Superior é maior. Tá? Então, uma arroba equivale a
15 quilos. Então, uma tonelada é superior a 1.000 quilos e uma arroba é 15 quilos. Certo? Sim. Por que eu fiz isso? Porque eu acho que se a gente fosse separar muito esse conteúdo, a gente ia ter que ficar voltando, né? E ficar voltando o tempo inteiro no conteúdo ia ficar cansativo. Achei prudente a gente fazer uma apresentação só, porque aí a gente amarra os 3 conteúdos e aí começa a realizar as atividades. Tudo bem? Mas o que eu não entendi foi da última dificuldade. Mas a gente vai praticar mais. Então, não adianta a gente agarrar nessa informação, pelo menos não da última. Se você entendeu a primeira e a segunda, tá excelente. A última a gente vai rever, Não. A gente vai voltar no A link. terceira que tá? tá com dúvida. Então, A vamos gente lá. vai voltar no link. Não precisa nem perguntar, Maria Eduarda. Sim. Então, turma, vamos lá. Página 111. Professora, a gente foi para 116, agora tá voltando para 111. Puxa, Bruno, eu acabei de explicar. É, sim, eu entendi. Opa. Vamos lá? Página 111. Sim. Exercício 1. Deixa eu pôr aqui. Opa, ajuda aí, meu querido. Volta aqui. Então, vamos lá. Talvez você já tenha observado rótulos de produtos vendidos em supermercado. Se não tem esse hábito, procure fazer esse tipo de observação. Você poderá perceber que há produtos cuja quantidade é dada em quilogramas e outros, geralmente mais leves, com quantidade dadas em gramas. A professora Lu pretende comprar 2 latas de leite em pó com 500 gramas cada uma. É correto afirmar que, se comprar as 2 latas, deverá comprar 1 quilo de leite em pó? Explique. Se ela comprar 2 latas de meio quilo de leite em Sim, pó, professora. ela vai ter 1 quilo de leite em pó? Sim, Eu acho que sim. porque meio quilo mais meio quilo é 1 quilo. Então, podem responder. Ô, professora, Oi? eu não sei se o leite faz bem, mas eu coloquei que ele faz, porque pra mim ele faz. Não, mas não é para pôr se o leite faz bem. É para falar assim, ó, 500 gramas, 2 latas de 500 gramas faz 1 quilo? Sim, porque 500 mais 500 é igual a 1.000 gramas. E 1.000 gramas equivale a 1 quilo. Certo? Sim. Professora, eu escrevi diferente. Eu escrevi, sim, pois meio quilo mais meio quilo, o total é 1 quilo. Tudo bem. Podemos ir para o exercício número 2. Sim. Não. Professora, ele comprar latas de leite. A professora não pretende comprar latas de leite em pó com 500 gramas em cada uma. É correto afirmar que se comprar 2 latas, deverá comprar 1 K de leite em pó? Explique. Ah, tá. Maria,
Eu já expliquei 2 vezes esse exercício. É correto, Maria, afirmar que ela vai comprar 1 quilo de leite em pó? Sim ou não, Maria? Maria Eduarda, é correto afirmar que ela vai comprar 1 quilo? Por quê? Eu estava escutando você até agora eu não estou escutando, por quê? Por 1 minuto. Coloca no chat. Vamos lá, 1 minuto. Vamos pensar no exercício número 2. Se Mariana comprar 3 pacotes de café com 400 gramas em cada um, quantos gramas acima de 1 quilo ela comprará? E conta que a gente pode fazer aí. 400 vezes 3, 400 vezes 3. que é 1 quilo e 200 gramas. Vamos ver se todo mundo chegou no mesmo resultado. E aí, terceiro ano, todo mundo chegou no mesmo resultado? Eu cheguei ao resultado de 1.200. 1.200. Exatamente. Tá E certo. aí, olha lá a pergunta. Quantos gramas acima de 1 quilo ela comprará? 200 gramas. 200 gramas. Então, ela comprará 200 gramas a mais, né? Terminei, professora. Vai. E aí, terceiro ano? Ela comprará o quê? 200 gramas a mais.